Vamos levantar nossas mãos. Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelos seus filhos que estão aqui essa manhã, dizimando e ofertando na tua casa, Senhor. Abre portas de emprego, Senhor amado, em nome de Jesus. Abençoa a renda e a fazenda. E aqueles que não tiveram, Senhor, oportunidade de ofertar, que na próxima eles venham ofertar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Bom dia, graça e paz, igreja. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor? Pelo privilégio de estar na casa do Senhor? Amém? Abra sua Bíblia, vamos compartilhar juntos a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos encontrar uma história, e eu tenho certeza que nós iremos nos encaixar no que acontece com Samuel, com o que acontece com Davi. Aliás, toda a vida de Davi é um grande exemplo, em algum momento ou outro, para as nossas vidas. Mas, especificamente aqui no capítulo 30, conta a história de quando Davi ele encara uma situação muito difícil. Ele encara uma situação que foi devastadora, foi impossível, humanamente falando, de aguentar aquilo. E eu acredito que, por muitas vezes, nós passamos por situações que, humanamente falando, nós não conseguimos saber como é que a gente fica de pé diante daquilo que está acontecendo na nossa vida. Ou é uma perda familiar, ou é uma perda no emprego, ou é um diagnóstico de um médico, ou é a traição dentro de casa, ou é a solidão. Tantas coisas acontecem na nossa vida, e eu sei que por muitas vezes nós acordamos e falamos: Senhor, como é que eu vou encarar o dia de hoje, com isso tudo acontecendo na minha frente? Eu sei, eu não vou nem pedir que os irmãos levantem a mão quantos já passaram por isso, porque eu sei que passaram. E se não passaram, irão passar. E eu não estou liberando uma palavra de maldição na vida da igreja, não. Eu estou dizendo algo que é bíblico. O dia mau, ele chega. O dia mau, ele chega para quem é bom, e o dia mau, ele chega para quem é ruim. O dia mau, ele chega para o cristão, mas o dia mau também chega para o ímpio. E o que vai nos diferenciar das pessoas que não têm o Senhor Jesus no coração, das pessoas que não conhecem a salvação, o que vai diferenciar você daquela pessoa que nunca aceitou Jesus, que não sabe o que é ter uma vida com Deus, é a maneira como você passa pelos problemas da sua vida. Se você se comporta, se eu me comporto igual ao meu vizinho, igual ao meu colega de trabalho que não tem a Cristo, qual é o testemunho que eu vou estar dando? De que forma eu vou estar dizendo, de que forma eu vou dizer que o Senhor Jesus morreu para me dar uma vida e uma vida em abundância, ainda que eu não esteja vendo essa vida em abundância? E o que acontece no capítulo 30, nós vamos ler juntos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Siclague, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade. Tomaram Siclague e incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém. Nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada. Então Davi estava na guerra, Davi chegou naquela cidade e ele não estava esperando aquilo, porque toda vez que ele chegava na cidade, depois que ele havia vencido uma guerra, e Davi a essa altura aqui já havia vencido muitas guerras. Quantos aqui já venceram muitas guerras? Eu já venci muitas guerras. Você já venceu muitas guerras, então preste atenção nisso. Davi já havia vencido muitas guerras, ele já sabia do poder de Deus. Ele já conhecia o Senhor.
Ele já sabia do que Deus era capaz de fazer na vida dele. E quando ele chegava das guerras, ele encontrava uma cidade festejante, as mulheres vinham, dançavam, as crianças abraçavam Davi, os guerreiros, os homens comemoravam aquela vitória. Como é bom comemorar vitórias, como é bom você ligar para alguém e contar que o Senhor abençoou a sua vida, como é bom você dar um passo de vitória, você contar um testemunho bom. Mas esse dia que não, esse dia Davi chegou, ele olhou para a cidade e a cidade inteira estava queimada. Inteira, não havia sobrado nada. Não só a cidade inteira estava queimada, mas todas as mulheres, as crianças, tinham sido sequestradas. Não mataram ninguém, mas sequestraram. Aquele homem volta cheio de vigor. É como se a gente saísse de um culto, é como se a gente tivesse tido uma experiência com o Senhor na nossa casa, no nosso secreto, e a gente sai dali cheio do Espírito Santo. Você está tomado pelo Espírito Santo, mas de repente, você olha para uma situação da sua vida e ela está queimada. Satanás entrou no teu arraial e ele destruiu, ele saqueou. E ele roubou. Essa é a especialidade dele. Roubar, matar, destruir e mentir. Ele existe só para isso. Só para isso que ele existe. E aí nesse dia que Davi olha aquilo, eu não imagino como ele ficaria. Porque eu, Renata, por muito menos, confesso aos irmãos, que por muito menos eu já me desesperei. Por muito menos, eu já chorei muito, duvidando do que Deus podia fazer na minha vida. Por muito menos do que aconteceu aqui com Davi, eu já me perguntei, e se Deus não fizer? E se Deus não me abençoar? E se Deus não reverter a minha história? Quantos e seis nós já falamos no curso da nossa vida, no curso da nossa conversão com Deus? Quantas vezes nós já colocamos o poder de Deus em prova, em questão? Mas aí continua. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, e até não terem mais forças para chorar. Alguém já chorou assim? Que já não tinha mais força para chorar, e você não sabe nem o que orar. Eu não sei o que de repente está tirando as suas forças. Eu não sei o que de repente pode estar te fazendo chorar igual Davi, igual esses homens aqui. Eu não sei o que de repente você pensa na hora que você coloca a sua cabeça no travesseiro à noite, e vem à sua mente tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, todas as coisas que você precisa resolver no dia seguinte. E parece que a tal da luz no fim do túnel não aparece. A tal da luz no fim do túnel parece que não chega. E você chora. Muitas vezes, igreja, a gente não consegue nem orar. A dor é tão grande, a dor que a gente sente é tão grande, que a gente não tem palavra nem para orar. A gente clama ao Espírito Santo: Espírito, tenha misericórdia e fala com o Senhor no meu lugar, porque eu não tenho força nem para orar. E assim estava esse povo, assim estava Davi. E aí, como se não fosse o suficiente toda aquela cena trágica que ele estava vendo diante dele, Davi passou por uma grande ingratidão. Porque aqueles 600 homens que estavam com ele, até ontem, não eram ninguém. Não eram nada. A Bíblia diz que aqueles homens que estavam com Davi eram homens brutos, sem instrução. Eram homens que Davi pegou e transformou esses homens em guerreiros. Davi mudou a história desses homens. Mas na hora da angústia, na hora da aflição, aquelas mesmas pessoas que foram ajudadas por Davi, viraram as costas para ele. Quantas e quantas vezes, no meio da nossa aflição,
A gente procura por pessoas que nós ajudamos, pessoas que nós aconselhamos. Quantas e quantas vezes nós procuramos por pessoas da nossa família, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, e nós não encontramos ninguém. Ou encontramos pessoas ingratas, ou simplesmente não encontramos ninguém. E aí eu pergunto para vocês nessa manhã, aonde que vocês estão procurando o socorro que vocês precisam? De onde está vindo o socorro que vocês precisam? Mas de verdade mesmo, porque eu entendo que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu entendo que o mundo espiritual está se movendo de um jeito e nós precisamos estar muito atentos ao que está acontecendo. Só que não basta sabermos que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós precisamos saber como nos comportar nos últimos dias. Nós precisamos saber qual é o nosso posicionamento nos últimos dias. Porque o que Davi viu aqui, igreja, não está muito longe de acontecer. O que Davi viu aqui, muitos de nós estamos vendo, outros verão, outros já viram. E a ingratidão chegou com esse homem. Chegou para esse homem. Aqueles homens queriam matar Davi. Está escrito. Versículo 5. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas. Ainoã e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, muito angustiado. Pois o povo falava em apedrejá-lo, aquele mesmo povo que estava há um tempo atrás guerreando com ele. Aquele mesmo povo que falava para ele assim, Davi, ó, se precisar, estou contigo, hein? Aquele mesmo povo que falava, Davi é meu general. Se Davi for, eu vou junto. O que Davi falar é regra, eu vou cumprir. Mas aqueles homens, diante daquela situação terrível, culparam Davi. A culpa é sua. É por sua causa que isso aconteceu. E aí, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados. Amargurado, aquele coração que fica remoendo, aquele coração que parou no passado, aquela alma que parou no passado. Pessoas amarguradas são pessoas que vivem de passado. São pessoas que não conseguem enxergar no presente a mão de Deus e não conseguem visualizar no futuro o Senhor agindo. Um coração amargurado é um coração que não confia em Cristo, que não confia no poder. Um coração amargurado é um coração que não entendeu a obra de cruz ainda. E se nessa manhã existe alguém aqui com um coração amargurado, que em nome de Jesus o seu coração seja nessa hora cheio, mais cheio da presença do Espírito Santo de Deus, e que toda amargura da sua vida se transforme em água doce, e o que flua de você venha a ser doce, que você seja uma pessoa doce, em nome de Jesus. Que as pessoas olhem para a sua vida e digam para você, você tinha tudo para ser uma mulher amargurada, você tinha tudo para ser um homem desesperado, você tinha tudo para reclamar do Senhor, mas você não faz isso porque você adora e você glorifica. Mas Davi se reanimou no Senhor. E esse é o título da palavra. Se reanime no Senhor. Se reanime no Senhor. Quando nós estamos desanimados diante de uma situação dessa, e convenhamos que não era uma situaçãozinha como outra qualquer. Não foi o muro da cidade que tinha caído. Não foram 1 ou 2 gados e um rebanho que tinha morrido. Tudo tinha sido destruído. Eu não sei o que de repente você, nessa manhã, vai apresentar ao Senhor como destruição. Talvez um filho nas drogas, talvez um diagnóstico de morte, que o médico já falou, isso aqui não tem jeito. Isso aqui não tem jeito, essa aqui é a sua ruína. Talvez um marido entregue às drogas, entregue à prostituição,
talvez um espinho na sua carne, que te faz ficar em ruínas, que você se levanta e cai, se levanta e cai, se levanta e cai, porque não consegue se livrar disso. Mas que nessa manhã a gente possa apresentar ao Senhor todas as nossas ruínas, tudo aquilo que está queimado na nossa vida, tudo aquilo que o inferno saqueou, tudo aquilo que Satanás roubou, porque a palavra diz que como filhos nós temos direito a sermos restituídos de tudo aquilo que foi roubado, saqueado, devorado da sua vida, em nome de Jesus. Essa não é uma palavra apenas para trazer ânimo para o seu coração, não, igreja. Essa é uma palavra para você sair daqui sabendo ao que você tem direito. Sabendo que você, como filho de Deus, tem direito a ser restituído de tudo aquilo que Satanás roubou e destruiu na sua vida, em nome de Jesus. Porque a glória não é nossa, o mérito não é nosso. É para a glória e honra do Senhor Jesus. E diante desses problemas todos, a gente vai enfraquecendo. Na teoria, tudo é muito fácil. Na teoria, eu chegar para você e falar assim, irmão, se reanima no Senhor, levanta a cabeça, começa a glorificar. Eu não estou passando pelo seu problema. Eu não estou calçando o seu sapato. Eu não sei o que passa na sua cabeça. Na teoria é uma coisa, mas na prática, o assunto muda. Na prática, tudo é diferente. Mas é na prática e não na teoria que o Senhor testa a nossa fé. É na prática, é no dia a dia, é no fazendo, que nós sabemos o quão perto ou o quão longe nós estamos do Senhor. Porque, queridos, nós podemos estar no centro do problema, nós podemos estar no olho do furacão, mas quem passa pelo problema, cheio do Espírito Santo e com a verdade no coração, passa de uma forma diferente. Eu queria muito poder subir aqui e dizer para vocês assim, olha, a partir de hoje você vai sair daqui vitorioso. A partir de hoje você vai sair daqui, os seus problemas acabaram. A partir de hoje Satanás vai te olhar e vai sair correndo. Adoraria poder falar isso para vocês, mas na prática não é assim que funciona. Mas sabe o que funciona? Funciona você se sujeitar a Deus. Funciona você resistir ao inimigo. E o que funciona é você ver ele fugindo de você. Passou o tempo, igreja, da gente fugir do diabo. Passou o tempo da gente fugir do inimigo. Porque a partir de hoje, quem vai fugir da nossa presença é ele. Porque mesmo que a gente enfrente o problema, porque numa situação dessa, que Davi estava enfrentando aqui, que nós enfrentamos na nossa vida, e você dá o nome que você quiser ao seu problema, o que o inferno espera? O que Satanás está esperando de você? Que de repente perdeu alguém para esse vírus? Que de repente perdeu o seu emprego? O que Satanás está esperando de você, que tinha uma família que aos olhos de todo mundo era linda, mas se desfez? Ou que tinha um ministério ativo e que agora está sentado num banco? O que Satanás espera? Ele espera que você murmure. Ele espera que você reclame. Ele espera que você chore, que você entre em pânico, que você se desespere. Ele espera que você fique uma pessoa desacreditada de outras pessoas. Quantas pessoas eu conheço que são desacreditadas de outras pessoas? Que falam que se magoaram com outras pessoas e por isso aquilo criou uma barreira no coração e ninguém entra, nem Deus. Nem Deus. Mas aí quando Satanás olha para você e ele olha para o seu problema e ele diz assim, agora ela cai, agora ela vai negar a Deus, agora ela sai da igreja, agora ela vai dizer, ou ele vai dizer que não vale a pena servir ao Senhor. E você abre a sua boca, e você começa a adorar, e você se reanima,
E você começa a glorificar o nome do Senhor. E você começa a dizer: santo, santo, santo. E você começa a dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu confio, porque eu não estou aqui para entender, eu estou aqui para obedecer. Eu não fui chamada para entender, eu fui chamada para obedecer. E nessa manhã eu quero te obedecer, mesmo sem entender nada. Se o Senhor falar vai, eu vou. Se o Senhor falar fica, eu fico. Se o Senhor falar fala, eu falo. Senão eu me calo. Davi não estava entendendo nada. Cadê aquele Deus? Cadê o Deus da vitória? Mas Davi sabia que o Deus da vitória continuava no meio daquela cidade queimada. O Deus da vitória, o Deus de paz, o Deus Shalom, o Deus da saúde, o Deus da prosperidade, o Senhor da guerra, Ele está no meio das ruínas queimadas das nossas vidas. Não é porque está queimado que Ele não está lá. Não é porque está destruído que Ele não está lá. Ele está lá e Ele está te dizendo: filha, meu filho, olha para essa área da sua vida. Você está vendo o que está acontecendo? Então preste atenção que agora eu vou te dar uma ordem. E você não vai questionar. Você vai apenas obedecer. Quando aqui diz que Davi se reanimou no Senhor, perceba que ele se reanimou no Senhor antes mesmo do Senhor dar uma direção a ele. Porque o Senhor só vai dar uma direção para Davi no versículo abaixo. Mas esse homem tinha experiência com Deus. E eu vou perguntar novamente: quantos aqui já tiveram experiência com Deus? Então você não precisa ver o milagre acontecer para você se reanimar, correto? Minha linha de pensamento está correto? Você já pode se reanimar antes de você ver o milagre acontecer. Não vamos fazer igual Miriam, que só vamos dançar depois que o mar abrir. Vamos dançar com o mar fechado. Vamos dançar diante do nosso inimigo. Vamos começar a agradecer antes que a gente veja as coisas efetivamente acontecerem. Porque nós temos experiência, nós somos um povo que temos experiências com Deus. E essas experiências criam cicatrizes na nossa vida. E para cada cicatriz que você olha no seu corpo, na sua alma, no seu coração, na sua mente, você fala: o Senhor já passou por aqui. E Ele vai passar de novo. Ele vai passar de novo. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. Se você tem uma Bíblia, se você tem uma caneta, você vai sublinhar esta frase: então Davi consultou ao Senhor. Se você voltar um pouquinho, em 1 Samuel capítulo 23, no versículo 2 está escrito assim, o título é: Davi livra a cidade de Keila. No versículo 2 do capítulo 23, Davi consultou o Senhor. No versículo 4, então Davi tornou a consultar ao Senhor. Versículo 10, então Davi orou ou consultou ao Senhor. E aqui a gente vê um homem no meio do caos fazendo o quê? Consultando ao Senhor. A gente não vê um homem desesperado, a gente não vê um homem rasgando as vestes, a gente não vê um homem amargurado, a gente vê um homem consultando ao Senhor. E queridos, eu quero dizer algo muito, muito sério para vocês. Quando nós não consultamos ao Senhor, nós temos a tendência de termos atitudes precipitadas. E atitudes precipitadas, muitas vezes, geram resultados irreversíveis. Atitudes precipitadas geram resultados irreversíveis. E isso, você vai ver na história de Mefibosete. Aquela mulher que estava carregando Mefibosete, ela ouviu falar que estava tendo uma guerra e que estava tendo mortes. Ela ouviu falar. E apressadamente, ela pega Mefibosete no colo e ela sai. Apressadamente, sem consultar ao Senhor, sem esperar. E ela cai. E aquela queda dela, a pressa dela, a falta de fé dela, a falta de posicionamento dela,
trouxe consequências irreversíveis para a vida de Mefibosete. Então entenda que muitas vezes a nossa falta de discernimento de vida com Deus traz consequências não só para as nossas vidas diretamente, mas traz consequência para aqueles que virão após nós, ou para aqueles que estão andando conosco. Mas aí, tudo bem, eu já entendi, eu tenho que me reanimar no Senhor. Como é que Davi fez isso? Como é que Davi se reanimou no Senhor? E aí, você voltando, você vai ver que se reanimar no Senhor é uma decisão. Eu decido, diante de um problema, eu que decido a forma como eu vou reagir. Eu decido se eu vou me entregar ao problema, se eu vou me entregar à tristeza, ou eu decido se eu vou confiar em Deus e terceirizar o meu problema para o Senhor. É como se você falasse assim: Senhor, essa causa não é minha. Eu sei que esse problema está acontecendo na minha vida, mas Deus, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo passar por isso, então eu entrego isso nas tuas mãos. Na hora do desespero, igreja, na hora que está acontecendo tudo e a gente não sabe como agir, ao invés de nós entregarmos o nosso problema ao Senhor, ao invés de nós consultarmos ao Senhor para saber o que a gente vai fazer, como é que a gente deve agir, qual que vai ser o nosso posicionamento, nós nos desesperamos e tomamos a frente de Deus. E quando nós tomamos a frente de Deus, nós colhemos as consequências desse ato. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é um homem que não fez isso. É um homem que consultou a Deus. Devo perseguir esse bando? É a pergunta que ele faz para o Senhor. Devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? Uma pergunta tão simples. Senhor, eu vou ou eu fico? Eu vou ou eu fico? E o Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Sabe com o que Davi saiu daqui para perseguir o bando? Qual era a única coisa que, além de 600 homens amargurados, frustrados, irritados, qual era a única coisa que Davi tinha, além daquele exército todo escangalhado atrás dele? Uma promessa. A única coisa que Davi tinha, queridos, era uma promessa. E eu sei que você tem uma promessa de Deus na sua vida. Eu sei que o Senhor já liberou uma promessa para você. Então se agarra nessa promessa. Se agarra naquilo que o Senhor já falou ao teu coração. Se agarra naquilo que a palavra já falou ao teu coração. E não abra mão disso. Porque muitas e muitas e muitas vezes o inimigo vai se levantar e ele vai chegar perto do teu ouvido e ele vai falar assim: não está acontecendo, o Senhor se esqueceu de você, não está acontecendo, Deus não vai te livrar. Muitas vezes o inimigo fala: você não está vendo o milagre, se Deus quisesse fazer, Ele já teria feito. Alguém já ouviu isso? Se Deus quisesse fazer, Ele já teria feito. Mas não esqueçam que Satanás é o pai da mentira. Mas a gente só combate a mentira quando a gente conhece a verdade. E quem tem promessa, chega até o final. Contanto que não murmure. Contanto que não se volte contra Deus. Tem um louvor que diz que quem tem promessas de Deus não morre. Certo? Eu meio que discordo. Porque toda uma geração que saiu do Egito saiu com uma promessa. E eles morreram. Uma geração inteira morreu com uma promessa na mão. E por que uma geração inteira morreu com uma promessa na mão? Porque duvidaram da palavra do Senhor. Porque diante do problema, diante de um mar fechado, diante de Moisés 40 dias no monte, não souberam esperar, não souberam consultar a Deus. E aí a promessa vai embora. E aí aquilo que você tanto queria, que você tanto orou, que você tanto jejuou, que você tanto dobrou o teu joelho,
por causa do teu desespero, por causa de uma atitude sem pensar. Você vê aquilo escorregando da tua mão. E aí entra a amargura de novo, entra a frustração. Quando Deus está te dizendo, filho, filha, não se desespera. Não se desespera, nessa manhã não se desespera. Ainda que você não esteja vendo, eu estou trabalhando na tua vida. Ainda que você não esteja escutando, os céus estão se movendo a teu favor. Ainda que os teus olhos não vejam, os meus olhos veem um futuro que você não vê. Deus vê um futuro para a nossa vida, queridos, que nós não vemos. Ele sabe o que é melhor, como sabia para Davi. Quando ele falou, vai, a única coisa que você tem, meu querido, é uma promessa. E esses homens confusos atrás de você. É isso que você tem, mas vai. Está com medo? Vai. Está inseguro? Vai. Está com receio? Vai. Está com vergonha? Vai. Porque Deus é contigo, tu não está indo sozinho. Deus é contigo, se é para o Senhor, aplauda. Vai, 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 porque a promessa você já tem. A promessa você já tem, a gente só precisa curar a alma. Porque o Deus já temos, a promessa já temos, as armas já temos, a palavra já temos. O que falta? O que falta? É curarmos aqui, ó. É não sermos como esses 600 homens foram. 200, que a gente vai ver. Então partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Onde os retardatários ficaram. Que em nome de Jesus, nessa manhã, não desça nenhum retardatário por aquela rampa. Nenhum retardatário por aquela rampa. Nem por quem está ouvindo ou quem vai ouvir essa palavra. Que não sejam vocês os retardatários. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro, de tão cansados que estavam. Oh Deus, revigora o teu povo nessa manhã, Senhor. Que o Senhor derrame um vigor sobre a sua vida, que você nunca sentiu. Que você nunca sentiu, que o Senhor derrame na sua vida nessa manhã um ânimo novo, que o Senhor restaure na sua vida a alegria da tua salvação, porque sem isso você vai ficar do outro lado do ribeiro. Sem isso, com esse cansaço te consumindo, com esse cansaço que nos consome, nós não somos participantes da vitória. Eu sei que cansa. Eu sei que cansa. Eu sei que é difícil. Eu sei que na prática não é bem assim. Mas, queridos, não confia no que um homem ou uma mulher fala. Confia no que está escrito na palavra do teu Senhor. E Deus é um Deus que Ele derrama o vigor. Um novo vigor. Uma unção nova, um óleo novo, um azeite novo, um vinho novo, tudo aquilo que você precisa que seja renovado na sua vida, que seja liberado essa manhã, para a glória do Senhor Jesus. O cansaço adia a conquista. O cansaço adia a conquista, mas o vigor faz com que você passe não só rios, mas que você passe por desertos, que você passe por mares. Você vai passar pelo mar? Vai, mas as águas não vão te afogar. Você vai passar pelo fogo? Vai, mas o fogo não vai te queimar. Você vai passar pelo deserto? Vai, mas não vai te faltar o mantimento, não vai te faltar o pão, não vai te faltar a água, não vai te faltar nada. E essa é a certeza que nós temos que ter. Se você está cansado nessa manhã, se existe alguém cansado, dobre o seu joelho na sua casa. Quando você chegar em casa, dobre o seu joelho e fala: Senhor, derrama o teu vigor na minha vida. Derrama, Senhor, porque eu não quero ser esse retardatário. Eu não quero ficar longe da minha conquista.
Eu não quero murmurar e perder a minha promessa. Eu não quero adorar ou procurar em outro lugar a minha salvação. E eu te pergunto, novamente, na hora do desespero, na hora do confronto, na hora da dificuldade, para onde você tem olhado? Quem você tem procurado? A situação do presente de Davi, segunda coisa, a situação do presente de Davi não afetou a forma como ele iria olhar o futuro. Davi conhecia Deus. Davi sabia que mesmo que ele estivesse passando por aquela prova toda, ele tinha um Deus que iria fazer brotar água no deserto. O que Davi estava vendo não determinou os passos dele. E muitas vezes o que nós não vemos determina os nossos passos. Porque não vemos, nós paramos. Mas o Senhor te diz nessa manhã, porque você não vê, você vai avançar. Não deixe que o teu presente determine o teu futuro. Porque quem determina o teu futuro é aquele que já escreveu a tua história, mesmo antes de você nascer. É Ele quem determina o teu futuro. Não são as circunstâncias. Não se mova, não se mova, não se mova de acordo com as circunstâncias. Porque, amados, se nós formos nos mover de acordo com as circunstâncias, a gente não vai sair do lugar, concordam? Mas nós não somos aqueles que ficaram para trás, nós somos aqueles que vão avançar. Terceira coisa, Davi exercitou a fé em Deus. Existe uma grande diferença entre você ter fé e você exercitar a sua fé. Existe um vale imenso entre você ter fé, ok, eu tenho fé. Mas e na hora do problema? Para onde é que vai a sua fé? Quando você está ali, no cemitério, enterrando alguém, onde está a sua fé? Quando você está assinando um documento de demissão, onde está a sua fé? Quando você sai do consultório de um médico, onde está a sua fé? Quando a sua casa está desmoronando na sua frente, onde está a sua fé? Porque aí não basta só ter. Não basta só você dizer, eu sou um homem, uma mulher de fé. Isso não é o suficiente. Nessa hora você vai ter que exercitar a sua fé. Está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode jejuar, você pode orar, você pode fazer campanha, você pode dar comida aos pobres, você pode acolher as viúvas e os órfãos. Mas se você não tiver fé, você não está agradando ao papai. Você não está agradando ao papai. Quer ver uma coisa que me irrita? Quando eu chego por exemplo, eu chego para o meu filho e ele fala assim, mãe, me leva para comer cachorro quente. E eu falo para ele assim, filho, está fechado. E ele duvida de mim. E ele fala, me leva lá para eu ver então. Eu quero ter um troço quando ele fala isso. Porque a vontade que eu tenho é de falar assim, mamãe já não falou que está fechado? Então acredita. Tenha fé naquilo que eu estou dizendo para você. E nós agimos assim com Deus. Deus libera a palavra. E a gente fica, Senhor, deixa eu ver se é isso mesmo que o Senhor está falando. E dá vontade. Às vezes eu penso que Deus se coloca assim, filho, já te falei. Né, papai está dizendo. Não irrita, papai. Exercitar a fé, igreja. Exercitar a fé é diferente de ter. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Está escrito assim, pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Ô glória, quem pode dar uma glória a Deus? Deus não te deu um espírito de covardia. Deus não te deu um espírito de covardia. Se você se olha no espelho e vê um gatinho, Deus olha para você e vê um leão, vê uma leoa. Deus não te deu esse espírito, mas de poder. O poder de amor e de equilíbrio. Poder, ousadia, amor e equilíbrio. Esse é o espírito que Deus te deu. É isso que está em você.
E outra, não é isso que Deus vai te dar. Isso é o que Ele já te deu. Você não vai receber. Você já recebeu. Então agora é hora de colocar em prática. Agora é hora de colocar. Essa semana você vai colocar isso em prática. Essa semana você vai colocar isso em prática na área que você sabe que a sua vida está precisando. Queridos, Jesus venceu. E Ele diz: no mundo vocês passam por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus zerou o jogo. E nós estamos com Ele. É Ele quem vai na nossa frente. E Ele diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não sei, novamente, qual é a área da sua vida que você está olhando essa manhã e você está vendo queimada, destruída, devastada. Eu não sei o que Satanás saqueou. Eu não sei qual foi o arraial que ele entrou e que ele bagunçou. Mas eu quero te dizer que nada do que você está passando, ou nada do que você venha passar, você vai passar sozinho. Porque o teu Deus, o teu Senhor, o teu resgatador, aquele que morreu na cruz por você, aquele que deu a vida por você, nessa manhã Ele está te dizendo: filho, filha, eu estou vendo as suas lágrimas, eu vejo você na sua casa, eu ouço o seu choro, eu ouço o seu clamor, e eu quero te dizer, meu filho amado, minha filha amada, que você não está sozinho, porque aquilo que eu te prometi, eu estou cumprindo. Eu estou com você e eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos, até que eu volte, até que nós estejamos juntos por toda a eternidade. Essa é a promessa. Queridos, nós também aprendemos com o inimigo. Porque aqui no versículo 16 diz que os amalequitas estavam espalhados por toda a região. Eles tinham acabado de vencer a guerra. Eles estavam confiantes. Eles estavam comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Mas Davi veio com aqueles poucos que restaram e eles venceram o inimigo. A vitória vai chegar? Vai? Vai. Vai. Já chegou. A vitória vai chegar? Vai. Mas não haja como agiu esse inimigo. Não baixe a guarda. Os amalequitas, eles foram atacados porque eles se deram por vencedores. Eu já venci. Deus já me deu. Deus já me deu aquele trabalho que eu tanto queria. Deus já me deu a família por tanto que eu orei. Deus restaurou a minha saúde, agora eu posso descansar. Não. Nós não podemos descansar. Nós temos que continuar vigilantes, orando, checando a nossa armadura diariamente, confiando diariamente no nosso Deus, porque nós vencemos. É igual o jogo de videogame. Nós passamos por uma fase e o nosso nome está lá em primeiro lugar, mas outras fases virão. E para terminar, eu quero te fazer uma pergunta: qual grupo que você faz parte nessa manhã? Você faz parte do grupo das pessoas que estão cansadas? Ou você faz parte do grupo daqueles que vão, mesmo cansados, saquear o inferno? E eu gostaria muito, muito mesmo, que nessa manhã vocês fossem sinceros, porque eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Se você é do grupo que está cansado, eu gostaria que você se levantasse. Se você estiver em casa, que você levante a sua mão. Se existe alguma área na sua vida que está te cansando, eu gostaria que você levantasse, porque eu quero orar com você. Aleluia. Amém. Só fique em pé. Se existe alguma área na sua vida que está tirando o seu ânimo, que está tirando o seu vigor, que está esmorecendo a sua fé, nós vamos orar nessa manhã. Coloque a mão no seu coração. Senhor, eis aqui o teu povo, Deus.
Eis aqui o teu povo, Pai, confessando diante de Ti um cansaço, Senhor. Um cansaço, Deus, que eles não aguentam mais. A Tua igreja, Senhor, está diante de Ti, clamando pela Tua presença, clamando pelo Teu vigor. Clamando, Deus, que nessa manhã ainda o Senhor derrame algo novo. Que o Senhor restaure a alegria da salvação na vida dessas pessoas. Pai, que o Senhor dê direcionamento. Direciona o Teu rebanho, Deus. Direciona cada pessoa que está em pé agora, nesse momento, nessa manhã. Direciona, Senhor, porque nós não somos ovelhas sem pastor. E nós precisamos da Tua direção, Pai, para cada mão que está estendida. Pai, fala ao coração, sussurra aos ouvidos, Deus. E que eles tragam testemunho de vitória, que em nome de Jesus, cada um de vocês seja um testemunho vivo do poder de Deus. E que todo cansaço se transforme em vigor para a glória do Senhor. Amém. Amém. Agora fica de pé, aqueles que vão saquear o inferno. Fica de pé, porque nós vamos orar também por vocês que já estão um pouco mais fortalecidos, que vão saquear o inferno. Senhor, apresentamos a Ti. Te apresentamos, Senhor, esses guerreiros, homens, mulheres, jovens, crianças também, Senhor, guerreiros Teus. Senhor, nós confiamos no nosso general. Confiamos, Senhor, mesmo sem conhecermos a guerra, mesmo sem saber pelo que iremos enfrentar. Nós estamos nos apresentando diante de Ti essa manhã, pedindo que o Senhor passe em revista na nossa vida, Deus. Reajusta a nossa armadura, Pai. Coloca óleo nas peças que estão rangendo, Senhor. Que toda seta de Satanás, tudo aquilo que o inimigo atirou contra a sua vida, que você tenha força para arrancar nesta manhã em nome de Jesus. Porque você vai sair daqui reanimado no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Diz o Senhor Deus é a minha fortaleza. E me faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteramente. Vamos louvar o Senhor. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Faz disso uma oração. Oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei de Jesus. Vocês estão de máscara, mas eu quero que vocês cantem e sorrindo. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, levante suas mãos e declare: vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Quantos creem nessa verdade? Isso é palavra. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto da
toda a cinza, todo choro, todo pranto. Que se você chorar, que venha ser choro de alegria. Mas se tiver que chorar de tristeza, chora sim, aos pés do Senhor. Mas crendo que esse choro se transformará em alegria. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa manhã preciosa na Tua presença. Muito obrigada por saber que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E é nela que nos guiamos, Pai. É nela que nos guiamos. É através do que o Senhor deixou para nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não mente. O Senhor não se atrasa. O Senhor não retarda as Tuas promessas. Senhor, que em nome de Jesus o Teu Espírito encontre espaço para se movimentar nas nossas vidas e trazer à nossa memória o que nos traz esperança, Pai. Que Satanás, Deus, olhe para nós e nos veja como Moisés descendo do monte. Que quando descermos, Senhor, por aquela rampa, Pai, estejamos cheios de vigor, estejamos cheios de ânimo. E ainda que o inferno se levante, ainda, Senhor, que essa semana problemas aconteçam, nós sairemos daqui, Senhor, crendo que o Senhor é o general que vai na nossa frente e que nós estamos animados, porque a vitória já chegou. Leva o Teu povo, Pai. Leva Teu povo, Senhor, que cada um aqui possa ter um domingo abençoado, uma semana de vitórias, uma semana de testemunhos. Eu profetizo uma semana de testemunhos na sua vida. Se possível, venha a outros cultos. Mas se não for possível, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre você. Que o Senhor tenha misericórdia de você. E que o Senhor levante sobre você os olhos dele e te dê a paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Como um grande exército do Senhor, nós vamos declarar ainda, indo para as nossas casas, que o choro ele pode durar uma noite, mas hoje pela manhã nós recebemos o vigor do Senhor. Vamos declarar. Alô, queridos, um telefone celular foi esquecido no toalete. Verifiquem as bolsas, por gentileza. Vamos declarar.